Bom dia, meninas. Então, vamos dar início aos nossos estudos da trilha 3. Muitos estudos, né? A trilha 3 é bem extensa, vai pedir bastante atenção de vocês, ou não também, né? Não vou querer apavorar já vocês logo de início, né? Vamos começar nosso semestre com muita persistência, né? Que a vida não é fácil. Então, vamos lá. Vamos começar a falar então da lógica de programação, né? Nossa querida lógica de programação. A lógica de programação é o embasamento de qualquer curso voltado para desenvolvimento que vocês venham fazer, né? Nem sempre só para desenvolvimento, mas para qualquer curso voltado para a tecnologia. A gente precisa ter uma boa lógica para fazer as deduções corretas, né? Saber quais caminhos seguir, né, ali no desenvolvimento principalmente no desenvolvimento de programas. E não só nisso, né, a gente usa lógica no nosso dia a dia, a gente toma decisões e procura as melhores saídas, né, para nossa vida, no particular. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso pensando e usando a nossa lógica, né? Então, quando a gente fala em lógica, a gente pode pensar no geral, né? Não só voltada para a programação. Então, a nossa trilha 3, a gente colocou o título, né, de Desvendando a Lógica de Programação com JavaScript. Então, a gente vai entrar no universo da programação de computadores. E nesse universo, né, da lógica, que é bem extenso, como eu falei, né, que a gente usa a lógica para a vida o tempo inteiro, somos capazes de criar coisas incríveis, né? Como, por exemplo, então, se tem alguns exemplos aqui do que a gente pode fazer se a gente tiver uma boa lógica, né? Se a gente tiver a lógica de programação clara na nossa mente, assim, se a gente pegar o embasamento direitinho, né, de todos os comandos e de decidir como vai usá-los, enfim. Porque, tá, Rafa, mas eu não entendi ainda por que a lógica. Porque, assim, na programação, a gente tem vários comandos, né? Várias formas de fazer algumas coisas, algumas estruturas, né, já prontas para fazer algumas coisas. E na lógica, como a gente estuda cada uma dessas partes, no final a gente tem que ser capaz de decidir qual dessas estruturas, né, quais desses comandos se encaixa melhor para resolver determinado problema. Por que problema? Porque quando a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente vai criar uma solução, a gente vai resolver um problema, né? Entre aspas, a gente vai resolver um problema. Então, e todos os algoritmos, né, que a gente tem são para a solução de alguma coisa, ou para somar dois números, ou para criar um jogo, né? A gente vai ver os exemplos agora aqui que a gente pode fazer com a lógica. Então, tendo uma lógica bem definida, a gente vai saber encaixar, né? Eu vou usar uma tomada de decisão aqui, depois eu vou repetir tal dado ali, entendeu? A gente consegue encadear os pensamentos com esses conhecimentos e para conseguir a solução que a gente quer. Então, a gente pode fazer coisas incríveis, como desenvolver softwares, né, criar aplicativos, programas e sistemas para resolver problemas específicos ou atender alguma necessidade específica. Automação, a gente pode escrever scripts, né, para automatizar tarefas repetitivas, como o processamento de dados, gerenciamento de arquivos, né? A gente pode automatizar muitas tarefas com um programinha simples, né, com scripts ali, como está colocado. Websites, né, o foco do programa é o front, a gente veio falando de front até agora, né? Agora que a gente vai um pouquinho para os fundos, vamos dizer assim, para o back-end. Então, construir sites dinâmicos e interativos usando linguagens de programação como a JavaScript, PHP, o HTML e o CSS não são linguagens de programação, né? Só relembrando, o HTML é uma linguagem de marcação e o CSS é para estilizar, né, o nosso site. E aí sim, o JavaScript, o PHP, entre outras, né, como Java, Python,
são linguagens de programação. Jogos, né? A gente pode criar jogos para diversas plataformas, desde jogos simples para dispositivos móveis até jogos mais complexos para computadores e consoles. Hoje em dia a gente tem até faculdade de jogos, né? Para quem gosta dessa área. Para fazer análise de dados, né? Então, manipular grandes conjuntos de dados, realizar análises, criar visualizações, extrair informações relevantes. A inteligência artificial, né? Que está bem alta agora aí, e aprendizado de máquina. Então, desenvolver algoritmos para reconhecimento de padrões, classificação, previsões e muito mais. A gente tem também a internet das coisas, né? Deixa eu ver se eu não pulei. Não. A internet das coisas, não sei se vocês já ouviram falar, mas trabalhar com dispositivos conectados à internet e criar soluções para coleta de dados, controle remoto, automação residencial, né? Uma casa inteligente, por exemplo, né? Tu bate palma, a luz acende, às 8 horas da manhã todas as cortinas se abrem, né? A gente pode regular a luz de uma sala, o ambiente de uma sala, e por aí vai. Desenvolver para aplicativos móveis, né? Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis como smartphones e tablets para diversas plataformas, como Android e iOS. Realidade virtual e aumentada, né? Criar experiências imersivas usando tecnologias de realidade virtual e aumentada. A realidade aumentada é aquela que aparecem aqueles objetos na... Por exemplo, se tu tá numa sala ali, tu pode colocar, né, como a gente vê na TV, um bicho, sei lá, um passarinho passando, algum elemento, né, junto com algum ambiente. A segurança da informação, então desenvolver sistemas seguros, criptografar dados e proteger informações confidenciais. Sistemas embarcados, programar sistemas que controlam dispositivos incorporados, como microcontroladores em eletrodomésticos, veículos, né? Hoje em dia os veículos já vêm com conexão, os eletros também, né? A geladeira que faz compras na internet, a gente pode programar, né, para ela verificar uma lista e se alguma coisa está faltando daquela lista ali, ela te avisa, ou tu pode programar para ela mesmo fazer a compra, né. Simulações e modelagem, criar simulações e modelos para testar hipóteses, prever resultados e entender fenômenos complexos, né. Então também tem para essa área. Desenvolvimento de APIs, que é criar interfaces de programação de aplicativos para permitir a comunicação entre diferentes sistemas e serviços. A gente fala de API na trilha 4, né? A gente vai entrar nessa área na trilha 4. Autenticação e autorização, implementar sistemas de login, permissões de controle, de acesso em aplicativos e sites. Então, notem como a lógica está inserida em praticamente todas as áreas, né, que a gente conhece. Eu citei algumas ali, posso ter deixado outras para trás, posso não, certamente deixei outras para trás. Mas assim, a lógica faz parte da nossa vida, né? E hoje em dia, com esse avanço da internet, a gente fica totalmente dependente da tecnologia, né? E a tecnologia, a base da tecnologia é a lógica de programação. É a lógica, né? Como fazer esses programas para solucionar esses probleminhas ali que a gente comentou antes. Probleminhas não, ah, não é coisa também. Essa hora da manhã falta um pouco as palavras, né? Mas todas aquelas áreas ali, soluções para todas aquelas áreas ali que a gente citou antes, tá? Então, o que que é a lógica de programação, enfim, né, em resumo? Então, a lógica de programação é a base fundamental para a criação e desenvolvimento de algoritmos e programas de computador. É uma forma estruturada e organizada de pensar e resolver problemas, independente da linguagem de programação utilizada, né? Ah, aqui a gente vai usar o JavaScript, mas a lógica de programação que vocês vão aprender aqui pode ser usada em qualquer linguagem. A base vai ser a mesma: declaração de variáveis, comandos de decisão, estruturas de repetição,
arrays, em todas as linguagens vão ter as mesmas estruturas, né? Só que, claro, cada uma escrita na sua linguagem, né? Na sua sintaxe, aliás. A lógica de programação envolve o uso de conceitos, técnicas e regras que permitem que um programador instrua um computador para executar tarefas específicas de forma eficiente e precisa. Ela é essencial para transformar uma ideia ou problema em um conjunto de instruções passíveis de serem executadas pelo computador. O computador, ele é bem burrinho, né, gurias? Vocês já viram? Ele só faz o que a gente manda. Então, quando a gente escreve um algoritmo, a gente escreve uma lista de instruções e ele vai executar exatamente o que a gente escreveu. Como no HTML lá, né? A gente fez aquela estrutura, o navegador vai renderizar aquela estrutura da forma que a gente escreveu. Ele não vai fazer nada além do que a gente tenha mandado ele fazer, né? Pedido para ele fazer. Então, alguns conceitos chaves da lógica de programação incluem, então, algumas partes, né? Os algoritmos, né, no geral, são uma sequência lógica de passos ou instruções que definem como resolver um problema. As estruturas de controle, né, de controle de fluxo, são mecanismos que permitem a decisão de qual caminho o programa deve seguir de acordo com determinada condição. As principais estruturas de controle são os comandos de decisão, que é o if e o else, que a gente já deu uma pincelada, né, nas outras trilhas, e os comandos de repetição, que, como, por exemplo, for e o while. A gente tem as variáveis também, né, que são espaços na memória do computador, onde podemos armazenar valores que podem ser modificados durante a execução do programa. Então, as variáveis são como caixinhas, né, que eu vou criar e colocar um nome, e no caso do JavaScript, eu não preciso colocar o tipo, né? No momento que eu declaro a variável e coloco o tipo, essa variável já entende o tipo que ela armazenou. Existem linguagens como o Java, por isso que ele é tão mal falado, coitado, mas o Java é uma linguagem poderosíssima, né? E o Java não é a mesma coisa que JavaScript. O Java, ele te obriga, na sintaxe dele, declarar o nome da variável e o tipo de dados que essa variável vai receber. Ele é bem definido, né? Bem específico. No JavaScript, não. Tu declara uma variável nome e atribui um caractere, uma string para ela. Pronto. Tá tudo certo. No Java, não. No Java, tem que declarar a variável e dizer que ela é do tipo que vai receber caractere, né? Do tipo string, e ele só vai permitir que essa variável receba o tipo string. Ou inteiro, né? Se eu declarar uma variável como do tipo inteiro, ele só vai deixar essa variável receber valores do tipo inteiro, senão ele dá problema. No JavaScript isso é mais flexível, né? Então, as variáveis são esses espaços de memória que eu vou manipular, porque quando eu insiro alguma informação para o programa, essa informação tem que ficar guardada em algum lugar, né? E para eu conseguir manipular essa informação, eu preciso de um nome, né? Saber dizer para o computador que eu quero pegar aquele número, mas aonde está aquele número? Está dentro daquela variável. Então, né, a gente usa as variáveis para manipular os valores, né, que a gente tem no programa. Os tipos de dados, né? Então, são categorias de informações que podem ser manipuladas pelos programas, como números inteiros, números reais, textos, entre outros, né? Como a gente comentou ali, como eu comentei ali nas variáveis. Então, as variáveis, elas vão ter tipos específicos de dados. A gente tem que ter cuidado que, às vezes, fazendo uma operação aritmética, tem coisas que a gente não consegue fazer, por exemplo, somar uma string com um número, né? Pela lógica, isso não acontece. Então, por isso que existem os tipos de dados. Os operadores são símbolos que realizam operações matemáticas ou lógicas nas variáveis. Como a máquina ela não sabe pensar, né? Quem pensa somos nós, e nós que colocamos a lista de instruções para ela, ela trabalha o embasamento da informática, né? Da lógica também, das máquinas,
é sempre em cima de matemática, né? A informática usa muita matemática, porque a máquina ela não sabe olhar, vamos dizer, ainda, né? Agora está vindo a inteligência artificial, mas a máquina não sabe ainda olhar se uma cor é verde e a outra azul. O que que a máquina vai fazer? Vai comparar bits, né? Para verificar se uma coisa é igual à outra. Ou strings, né? Mas assim, ela não tem a percepção, né, de como a gente de comparar as coisas só olhando. Então, para a máquina a gente tem que dizer que ela tem que somar, que ela tem que dividir, que ela tem que comparar, verificar se um é maior que o outro, né? Assim que a máquina consegue solucionar as instruções que a gente passa para ela. Por isso que um algoritmo também, se eu escrever para a máquina assim, faça a soma de dois números. Para a máquina isso não significa nada, faça a soma de dois números. O que eu vou ter que dizer para a máquina? Pegue um número, pegue um valor, coloque nessa variável, pegue outro valor, coloque em outra variável. Agora pegue as duas variáveis, né? Pega uma variável, o sinal de mais, né, que é o operador matemático, mais a outra, e aí sim a máquina vai entender, né, que a gente quer fazer um cálculo. Então a gente tem que ser bem específico, tem que escrever bem detalhadamente para ela fazer o que a gente quer. E como se aprende, né, lógica de programação? Então, estudando as técnicas de programação e exercitando-as muito a partir da criação de pequenos programas, que é a proposta da trilha, né? Tem uma trilha que eu vou mostrar para vocês depois, para vocês treinarem. Essas são as formas de sugestão. Vocês podem achar outros lugares também para treinar ou criar coisas, né, da mente de vocês. Vou criar um programinha que faz tal coisa. Então, tenta, né? Começa a colocar o código lá, vai vendo os erros que dá. Ah, isso aqui eu já fiz, isso aqui não funciona, né? Então, vou fazer de outra forma. Porque é só assim que a gente aprende, né? Fazer. Que nem aqui, vão entender tudo que eu estou falando, né? Só que na hora de sentar para fazer, não é bem assim, acho que vocês já perceberam, né? A gente não consegue. A gente tem essa falsa impressão, né? Assistindo vídeos ou ouvindo alguém falar. A gente entendeu tudo, só que se a gente não praticar, a gente não aprende realmente, né? Então, por exemplo, é quase como um processo de alfabetização de uma criança. Ela não começa pela leitura de um livro, mas pelo aprendizado das vogais e consoantes. Em seguida, pela formação das sílabas, para então formar as palavras e frases. Assim, estará apta para realizar algo maior, que seria a leitura de um livro, ou melhor, de qualquer livro que ela queira ler, né? Então, a ideia de aprender a lógica é a mesma que esse exemplo. O processo de aprendizado de algoritmos e lógica de programação é semelhante, né, ao exemplo que a gente viu acima. Então, vamos começar pela compreensão dos conceitos de variáveis, né? É bem importante a gente ter todos os conceitos bem claros, né? Depois veremos as partes que compõem um programa, um algoritmo, né? Que é entrada de dados, processamento e saída. Se a gente parar para pensar, tudo trabalha em cima da entrada de dados, do fornecimento, do processamento que a máquina faz e do que a máquina nos retorna, né? E vamos avançando com o acréscimo de estruturas de condições, repetições, manipulação de listas de dados, vetores e outras técnicas. As sugestões, né, para aprender programação. Cursos online ou presenciais, né? Livros e tutoriais, praticar resolvendo problemas. Essa acho que é uma das principais para a gente aprender, né? Eu falando por mim, né? Pela minha experiência. Participar de comunidades e fóruns, assistir a aulas e palestras, programar, experimentar e desafiar-se gradualmente, né? Tu conseguiu fazer aquele, agora eu vou tentar fazer outro mais elaborado, né? E assim a gente vai caminhando. E cada pessoa tem um tempo, né, gurias? Não é assim, aprendi, pronto. Não, tem pessoas que levam mais tempo para assimilar bem a lógica, outras já entendem de forma mais rápida. Então a gente não tem assim, porque ela conseguiu
e eu não consegui, eu sei menos que ela. Não, cada um tem seu tempo, né, de aprendizado. Claro que aí vai entrar também o tempo que cada pessoa dedicou, né, para estudar, para praticar. Então, eu quero dizer que não é um processo que a gente compare com o de outra pessoa, né? Cada um tem o seu processo. No processo de construção de um sistema, é necessário ter conhecimento de lógica. Esse conhecimento aplicado a uma linguagem de programação vai produzir um sistema. As linguagens de programação são muitas, né? Como eu já citei aqui, o Java, PHP, C Sharp, Python, JavaScript, só para citar algumas, né? O Python agora tá bem queridinho da galera, né? Estou vendo bastante cursos de Python. Para construir um sistema em qualquer uma dessas linguagens, é essencial dominar as técnicas trabalhadas em lógica de programação, né, que eu estava falando antes. Essas técnicas são semelhantes, com pequenas variações ou particularidades em cada linguagem. Então, todas as linguagens vão usar as mesmas técnicas, só que cada uma, né, dentro das suas particularidades. Ao estruturar os passos de um programa, estamos montando um algoritmo. Portanto, o algoritmo é uma sequência de passos, de comandos, né, a serem executados para a realização de uma tarefa, em um tempo finito. O algoritmo sempre ele vai começar e terminar, né? A gente nunca vai deixar um algoritmo infinitamente executando, né? Organizar essa sequência de passos de forma lógica é a nossa atribuição enquanto programadores de sistemas. Aí aqui uma imagem só com algumas linguagens de programação, C Sharp, PHP, o Java, que é a canequinha, o Python, o JavaScript, o Ruby, o C Sharp, essa aqui eu me esqueci, e o .NET. E esse Perl aqui também, que é uma linguagem que eu particularmente nunca parei para ver como é que ela funciona. Mas todas elas, né, usam as mesmas técnicas de programação. Alguns aspectos importantes, então, compreender o que é pedido. Nossa, assim, um dos grandes problemas, eu já dou aula de lógica de programação há 15 anos, e, e ao longo desses 15 anos eu venho tentando buscar uma solução, assim, de melhorar essa questão da compreensão, né, do que é pedido. Mas aí envolve muitas outras coisas, né, questão cultural, enfim. Mas assim, eu diria que 80% está na compreensão do problema a ser solucionado, né? A interpretação, então, é muito importante. Então, porque se tu entende realmente o que foi pedido em todos os detalhes, tu consegue solucionar, né? Tu consegue montar um algoritmo para solucionar esse problema. Então, a compreensão do problema a ser solucionado é fundamental. Realizar deduções na construção do programa. Tem em mente que tu vai pensar numa solução, mas não que necessariamente essa é a única solução, né? Tu pode, no primeiro momento, criar uma solução, mas depois, olhando de novo, tu pode ter outras ideias, né? E pensar, não, mas se eu fizer dessa outra forma aqui, vai ficar mais enxuto, né? Porque código bom é código curto e limpo, né? O clean code. É um código eficiente e curto e limpo. Esse seria o código ideal, né? Mas, às vezes, isso não acontece, a gente acaba escrevendo um código grande que vai fazer a mesma coisa que um código pequeno. Mas, claro que daí isso também entra experiência, né? Conforme tu começa a trabalhar e exercitar, isso vai melhorando. Então, por exemplo, ali, ó, se chover, Silvana irá ao cinema. Choveu. Logo, considerando que as afirmações 1 e 2 são verdadeiras, podemos concluir que Silvana foi ao cinema. Depois, então são deduções, né? Realizar as deduções. Porque quando a gente está lendo um problema, né, a gente fica deduzindo ali qual a melhor forma de resolver e aonde a gente quer chegar, né? O carro está na garagem ou na frente da casa. O carro não está na frente da casa. Considerando que as afirmações 1 e 2 são verdadeiras, podemos deduzir que
o carro está na garagem, né? Se ele não está na frente de casa, ele só pode estar na garagem. Esses exercícios de deduções lógicas a gente faz na faculdade, né? Em uma das matérias lá, não me lembro exatamente qual é o nome, mas a gente trabalha bastante com essas deduções, né? Para aprender, né, enxergar os problemas e deduzir as melhores e deduzir, né, e achar as melhores formas de resolver. É importante também quando a gente está com algum problema em mãos, enumerar as etapas a serem realizadas, né? Organizar, deixar isso organizado, porque para a máquina a gente precisa passar uma lista de instruções organizadas, né? Senão ela não vai executar o que a gente quer, porque ela não vai pensar em outra solução. Quem tem que dar solução para ela somos nós, né, os programadores. Então, algumas ações realizadas em um programa seguem uma lógica sequencial, ou seja, um comando, que é uma ação, né, é realizado após o outro. Se a gente parar para olhar os algoritmos, eles são listas de instruções, listas de ações. Tem sempre um verbo envolvido, né? Então, quando a gente pensa, né, no problema em geral, a gente tem que filtrar aquela solução que a gente pensou em ações, em listas de instruções curtas e claras para a gente passar para a máquina. Então, por exemplo, ali, abrir a porta do carro, entrar no carro, ligar o carro, abrir o portão da garagem, engatar a marcha ré, sair com o carro da garagem, fechar o portão, engatar a primeira marcha e dirigir ao destino. Para a gente, como é que a gente falaria isso? Ah, eu vou pegar o carro e sair, né? Mas se eu falar, vou pegar o carro e sair para a máquina, isso não adianta nada. Né? Eu tenho que listar todo o passo a passo do que tem que ser feito para eu sair com o carro, né? Então, assim que a gente tem que começar a organizar, né? Porque se a gente for olhar conceitualmente, a lógica são técnicas de como encadear o pensamento, né? De como tu pensar numa solução e descrever essa solução em forma de etapas, né? E etapas encadeadas, porque uma etapa tem que fazer sentido com a anterior, né? Porque também senão não resolve. Analisar outras possibilidades de solução, né? Pensar em formas de solucionar um problema utilizando a lógica. Como eu falei antes, né? A gente se depara com um problema, a gente vai fazer um algoritmo para aquele problema, escreveu ele de uma forma, mas também a gente pode analisar se não tem outras formas de escrever esse mesmo problema, né? De forma mais simples até, de repente. Que nem, por exemplo, aqui, descobrir a maioridade. Descobrir a segunda... Quero descobrir a maioridade, né? Então, descobrir a maioridade, descobrir a segunda maioridade, somar as duas idades maiores. Ou eu posso descobrir quem tem a menor idade e somar a idade dos outros dois. Né? Eu não coloquei o enunciado desse problema aqui, né? O probleminha seria somar a idade as duas de 3 idades, somar as duas maiores, né? Eu tirei, acho que o enunciado do problema. Então, eu tenho essas duas formas de fazer isso, né? Posso primeiro descobrir a maioridade, depois eu descubro a segunda maioridade e somo as duas maiores idades, que é o que o problema propõe. Ou descobrir quem tem a menor das 3 idades e somar a idade as outras duas maiores idades, né? Então, aqui eu economizei uma linha de código, né? E os dois fazem a mesma coisa. Ensinar ao computador uma solução, né? Então, como a gente vem falando, né, é necessário ensinar ao computador quais operações devem ser realizadas para se chegar a uma solução correta para o problema. Como eu falei, né, o computador ele é bem burrinho, a gente tem que ensinar bem passo a passo tudo que ele precisa fazer. Então, por exemplo, você precisa calcular o número total de horas de uma viagem, expressa em dias e horas. Uma viagem para Florianópolis dura 2 dias e 5 horas, por exemplo. Qual é a duração total dessa viagem em número de horas? Então, para resolver esse problema, precisamos pegar o número de dias, multiplicar por 24, já que um dia tem 24 horas, e somar com o número de horas. Então, na resolução de um algoritmo, é necessário ensinar ao computador quais operações devem ser realizadas para se chegar a uma solução correta para o problema, né? Bem passo a passo, bem detalhado. Ou seja, deve-se primeiro entender como solucionar o problema para depois passá-lo para o algoritmo.
Então, o que normalmente acontece? A gente se depara com o problema, pensa na solução, né, usando a lógica, e depois a gente pensa como a gente vai dizer isso de uma forma que a máquina entenda, né? Porque a máquina é burrinha, eu tenho que detalhar exatamente tudo o que vai acontecer ali para a máquina fazer o que eu quero que ela faça, para a máquina resolver, solucionar aquele problema, tá? Pensar em todos os detalhes. Então, uma analogia geralmente realizada pelos autores de livros de algoritmos e lógica de programação é de que criar um algoritmo pode ser comparado ao processo da criação de uma receita de bolo, né? Esse exemplo é muito interessante. Na montagem de uma receita de bolo, temos os ingredientes, como os dados de entrada, as ações a serem realizadas sobre os ingredientes, que seria o processamento, e o resultado esperado, que é o bolo em si, como os dados de saída. Esquecer algum ingrediente ou detalhe de alguma ação certamente fará com que o bolo não fique conforme o planejado. Normalmente nas faculdades, nos cursos, quando começa a se falar em algoritmo, né, em lista de instruções, se fala na receita do bolo, né? Essa lista essa lista de instruções ela tem que ser coerente, né? Ela tem que ter uma lógica, literalmente, porque se eu pular alguma etapa ou mudar uma etapa de lugar, já não vai acontecer como esperado, né? Por exemplo, num ovo vai, num bolo vai, a gente usa ovos, né? Para usar os ovos, a gente tem que quebrar a casquinha do ovo. Se a gente colocar com a casca e tudo, não vai ficar a mesma coisa, né? Ou se a gente esquecer do ovo, ou se a gente esquecer do fermento, né? Então, a gente tem que seguir procedimento sequencialmente para o bolo sair bonitinho lá e gostoso no final, né? Eu tô com o bichinho do ram hoje. Então, na construção de algoritmo, vale a mesma regra, né? A gente não pode pular etapas, tem que fazer sentido a lógica, né? Tem que seguir uma sequência. Então, por exemplo, vamos imaginar uma tarefa simples a ser convertida em um algoritmo, que seria acender um palito de fósforo. Então, eu vou pegar uma caixa de fósforo. Ah, por que eu estou escrevendo os algoritmos dessa forma, né? Na lógica, a gente, como no Portugal, onde você citou, né, o Portugal, que eu aprendi em Portugal, eu ensino a lógica em Visual G, né? Por que a gente usa essas ferramentas no início? Porque elas trabalham com pseudocódigo, né? O pseudocódigo é quase que um português estruturado. E muitos exemplos, né, para a gente começar a compreender. Claro que em seguida aqui a gente já vai usar o JavaScript nos exemplos, né? Mas no início, assim, para a gente compreender melhor, são sempre exemplos do dia a dia, né, que a gente usa. Então, pegar uma caixa de fósforo, abrir a caixa de fósforo, verificar se tem palito. Se sim, vou retirar um palito e vou fechar a caixa. Vou riscar o palito, verificar se acendeu. Se sim, ok, o processo está concluído. Se não, retornar ao passo. Se não, descartar a caixa e retornar ao passo 1. Mas, para qual passo o item 3.5 deve retornar ali, né? Onde diz retornar ao passo. Poderia ser o 3.3, mas quantas vezes? Talvez o palito estivesse úmido, né? Isso não pode ser infinito. A gente tem que sempre escrever os algoritmos de forma finita, né? Ah, minha filha apareceu aqui. Descartar o palito e voltar ao passo 3.1 para pegar outro palito. Então, cuidado, né? Depois de retirar o palito, a caixa foi fechada, portanto, precisaremos retornar ao passo 2. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar para não se perder ali, né, nessa sequência lógica. Gurias, eu vou me passar do horário, já é 5 para as 9 agora que eu vi. Tá? Se alguém precisar sair, não tem problema. Eu prometo que na próxima eu vou ser mais rápida, né? Não vou conversar tanto. Tá? Então, assim, a gente tem que ter uma noção, né, de quando está escrevendo também, quando a gente começa a criar as tomadas de decisões no algoritmo, ou as repetições ali, de voltar para o lugar certo, né? Que a gente. Ah, Miriam, tudo bem. Desculpa eu ter demorado tanto aqui para falar. Beijo. Né? Então, a gente tem que sempre saber para onde voltar para não dar errado, né? Se a gente
a gente voltar para algum lugar que não é o correto, o algoritmo não vai responder da forma que a gente quer. Então esse exemplo poderia ainda conter muitas outras verificações, né, mas da forma como foi organizado já nos permite extrair alguns pontos a serem relacionados ao processo de criação de um programa. Na montagem de um programa, utilizamos, né, comandos sequenciais, comandos para definição de condições e comandos para a criação de estruturas de repetições, como eu já comentei antes, né? Os comandos sequenciais são os mais simples, uma ação realizada após a outra. As condições servem para determinar quais comandos serão executados a partir da análise de uma condição. Se a condição retornar verdadeiro, o programa segue por um caminho, se for falso, por outro. Como no, no 3, no ponto 3, né? Verificar se tem palito, ou 3.4, verificar se acendeu. Isso aqui vai ficar mais claro depois quando a gente começar a ver os comandos de decisão, tá? Aqui a gente só está comentando quais os detalhes importantes, né, que a gente usa no algoritmo. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, porque eu estou no slide 18 de 33, né? E até para vocês não ficarem cansados. Então, já as estruturas de repetições indicam que uma ação ou conjunto de ações devem ocorrer várias vezes, né? Retornar ao passo 2 e retornar ao passo 1, por exemplo. Nessas estruturas é preciso indicar quantas vezes a repetição vai ocorrer ou criar algum ponto de saída no laço. Outro aspecto importante que pode ser observado no exemplo é que os passos, os comandos, né, estão formatados na sua margem esquerda, né? Quando a gente cria um algoritmo, a gente tem uma indentação, que a gente chama. E a gente vai ver depois também, né? Que, que vem relacionada com a palavra inglesa indentation, né? Com referência a recuar. Ela serve para facilitar a compreensão do código e é uma prática que deve ser seguida tanto em programas simples quanto em programas maiores e complexos. Isso quer dizer que se a gente fosse escrever o código todo em uma linha até o final, lá na margem, e voltasse, como a gente faz com as redações, ficaria muito confuso se a gente tivesse que fazer alguma correção no código. Então, o que a gente faz? A gente escreve por instruções, né? Uma abaixo da outra. Vai ficar mais fácil da gente se achar ali naquele código depois também. Aí a gente tem a entrada, processamento e saída de dados, né, que a gente comentou lá no início. Então, em lógica de programação, o roteiro para resolver a maioria dos programas iniciais é: leia os dados de entrada, realize o processamento dos dados e apresente a saída dos dados. Qualquer coisa que a gente vai fazer, né, se a gente for pegar um telefone, a gente vai ter contato com ele. Então, a gente vai passar informações. Ele vai processar e vai dar uma resposta para a gente, né? Então, para qualquer algoritmo vai ser sempre dessa forma, ele vai precisar de algum dado para começar, a máquina vai processar o que a gente pediu em cima desses dados que a gente forneceu e sempre vai nos retornar uma saída, né? Como um erro, por exemplo, né, a página indisponível, sei lá, a variável, esse dado não está correto. Alguma coisa, né, a gente vai ter como saída. A etapa de entrada de dados consiste em solicitar ao usuário alguma informação, como, por exemplo, nome, idade, salário. Após, deve ocorrer a etapa do processamento, que seria calcular o novo salário, calcular um desconto ou verificar a idade. São exemplos, né? E, por fim, o programa deve apresentar a saída de dados. A exibição do novo salário, do desconto, ou se a pessoa é maior ou menor de idade, são exemplos de respostas para os dados de um programa. Para realizar cada uma dessas etapas, as linguagens de programação utilizam comandos. Há um ou vários comandos para realizar a entrada de dados, né? Depende da linguagem que a gente está usando. A sintaxe, né, que é a palavra e formato do comando, difere de uma linguagem para outra. Mas todas as linguagens dispõem de comandos para realizar essa etapa, ou seja, o conceito é o mesmo, né? Mas o comando é diferente. Então, em todas as linguagens, a leitura de dados vai ser a mesma, só que cada linguagem com as suas particularidades. Então, para desenvolvermos a lógica, a gente vai usar um editor de código, né? Que a gente. Tchau, Miriam. Até a próxima. A gente vai usar um editor de código, né? A gente vai continuar usando o Visual G.
Uma linguagem de programação, né, no nosso caso, a linguagem JavaScript, a gente vai usar o JavaScript, que é utilizada para definir o comportamento dos elementos da página. Os códigos escritos em JavaScript, também chamados de scripts, são interpretados diretamente pelo navegador web, como vocês já viram alguma coisa, né? As variáveis e constantes, né? Como eu falei lá no início, uma das principais funções de um programa é interagir com os usuários. Uma das formas de realizar essa interação é pela solicitação de informações, e a partir dessas informações implementar ações e apresentar respostas, né? Por exemplo, imagine um terminal de caixa eletrônico que possibilite saques de apenas R$ 100. Um pouco útil, já que os clientes do banco que possuem saldo inferior a 100, pouco útil, né? Porque já que os clientes do banco que possuem saldo inferior a R$ 100 não poderiam utilizá-lo, e aqueles que precisam de R$ 500, por exemplo, teriam de realizar 5 vezes a mesma operação. Esse exemplo é no sentido de que se eu fixar um valor, né, desse valor não poder ser flexível, né, de ser só 100 ou só 500. Então, haveria ainda aqueles que precisariam de um valor não múltiplo de 100, né? Ou seja, o melhor é solicitar ao cliente o valor a ser sacado. E para onde vai esse valor que o cliente pediu para ser sacado? Em uma variável, né? Então, por isso que ela já tem esse nome, variável, porque ela vai aceitar valores variáveis, né? E porque a gente, quando constrói um algoritmo, a gente não pode fixar valores nele, né? Se a gente criar um algoritmo, por exemplo, para fazer uma soma, e eu escrever nesse algoritmo o número 2 mais 2, esse algoritmo só vai funcionar para o número 2. Mas se eu usar uma variável num1 mais num2, esse num1 pode receber qualquer valor e o num2 também pode receber qualquer valor. E aí eu posso fazer a soma de dois números quaisquer, né? De dois números que o usuário naquele momento queira somar, não somente do 2 mais 2, tá? Então, como eu falei antes, as variáveis são caixinhas de memória, né? São espaços de memória, aliás, que eu reservo, dou um nome para elas, digo que tipo, né? Normalmente, dependendo da linguagem, elas têm, e recebem um conteúdo, né? Eu vou dar uma pressadinha aqui, gurias, tá? São exemplos de variáveis manipuladas em um programa: a descrição, a quantidade e o preço de um produto, ou então o nome, o salário e a altura de uma pessoa, né? Então, eu sempre vou criar um nome para essa variável e essa variável vai receber um tipo de dado e um conteúdo, né? A gente tem algumas regras, né, na construção de variáveis inconstantes. Então, como a gente vai ver o JavaScript, né, o nome das variáveis não podem conter espaços. Eu não posso criar uma variável com dois nomes, né, compostos. Se tiver dois nomes, elas vão ter que ter um underline ou um hífen no meio. Elas não podem, elas não podem começar por número, não podem conter caracteres especiais, como porcentagem, parênteses, chaves, arroba, hashtag, porque são comandos reservados da linguagem, né? Esses comandos são utilizados para outras coisas dentro da linguagem. Utilizar nomes de palavras reservadas à linguagem, como function, var, new, né? Aquela estrutura que a linguagem tem, a sintaxe da linguagem, ela não pode ser usada na definição de variáveis, tá? O uso do caractere underline é válido, porém de preferência para declarar variáveis com o nome de letras minúsculas e o uso de uma letra maiúscula para destacar palavras compostas, que é o padrão que a gente diz do camel case, né? A gente, quando quer escrever uma variável com nome composto, a gente escreve a primeira e a primeira em minúsculo e a segunda também minúscula, só com a primeira maiúscula, né? Só para diferenciar que é uma palavra da outra, sem espaço, sem nada. Porque quando a gente cria variáveis com nomes muito difíceis de escrever também,
Claro que o Visual Studio, ele ajuda demais a gente, né? A gente começa a digitar, ele já sugere ali a palavra para a gente. Mas elas têm, a variável tem que ser fácil de lembrar e de escrever, né? Para facilitar a criação do programa. Então, diferente das variáveis, a gente tem as variáveis, a gente estava falando das variáveis, né, e constantes. Então, diferente das variáveis, uma constante não pode ter o seu conteúdo alterado no decorrer do programa. Mas então, por que declarar uma constante, né? Vamos utilizar um exemplo para ilustrar. Então, imagine um programa para a montagem de um layout para um teatro, com um número determinado de poltronas. Em vez de colocar o número total de poltronas diretamente no código, poltrona 1, poltrona 2, poltrona 3, poltrona 4 e assim por diante, podemos declarar uma constante para indicar esse número. Então, lá, poltronas 25, por exemplo. Assim, se for, por algum motivo esse número tiver que ser alterado, não é preciso procurá-lo em todo o código, mas basta modificar o valor atribuído à constante, né? Então, por exemplo, se eu vou usar o mesmo valor em todo o código, né? Eu não preciso criar uma variável e atribuir o valor em todos esses lugares do código que eu preciso usar esse valor. Eu posso criar uma constante, né? E no momento que eu precisar alterar esse valor, eu só altero lá em cima o valor dessa constante. E aí vai ser alterado em todos os outros lugares que essa constante for citada, né? Então, isso economiza tempo e é bem mais prático, tá? Então, essa diferença de constante e variável. Variável é uma variável que vai mudar de valor durante a execução do programa, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, o que o usuário vai digitar. E a constante é uma variável também, só que é um tipo de variável que não vai ter o conteúdo alterado durante a execução do programa. Vai mudar no início, né? Se o usuário quiser mudar o valor. Mas durante o programa esse valor não é alterado. Os tipos de dados e conversões de tipos, então as variáveis manipuladas em um programa são de um determinado tipo. Em JavaScript, os tipos principais de dados são strings, variáveis de textos, números e valores booleanos, que é o true ou false, né? Valores booleanos só tem esses dois retornos, ou essa variável retorna o tipo verdadeiro ou falso. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Saber o tipo de uma variável nos permite identificar quais operações são possíveis para essa variável, ou então qual o comportamento dessa variável nas fórmulas que elas estão inseridas. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma operação aritmética, essas variáveis vão ser do tipo inteiro ou real, né? Que o real é tipo um tipo de dado com vírgula, né? Número com casas decimais. E o inteiro é um número sem casas decimais. Eu não vou fazer um cálculo com um tipo string ou booleano, né? Por exemplo. Então, nesse contexto, algumas particularidades na linguagem JavaScript que a gente vai ver também no decorrer, né? Por exemplo, aqui, eu já trouxe um exemplo, né? Nesse exemplo, temos uma variável do tipo string que recebe 20. Vará 20, né? Aqui no código. Sempre que for string, ela vai estar entre aspas, né? Ela é entendida como sendo do tipo string por estar delimitada por aspas. Nas operações de multiplicação, divisão e subtração, que eu estava falando, né? A linguagem converte esse texto em número e o valor retornado está de acordo com o esperado. Contudo, quando realizamos a adição, o valor de retorno é diferente do padrão, pois a linguagem concatena ou mais, né, o sinal de mais, com o texto, do texto com o número. Isso é uma particularidade da linguagem, né? Se eu fizer os cálculos, ó, o A tem uma string de 20. Se eu multiplicar A por 2, ele vai entender que eu quero multiplicar o valor 20 por 40. Divisão, mesma coisa. Subtração, a mesma coisa. Só que na soma, no JavaScript, a gente tem a concatenação, né? Quando a gente quer mostrar uma variável, um trecho de texto com mais algum número ou com outra variável, né? Quando a gente quer unir as coisas, a gente também usa o sinal de mais. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Ó. Se eu fizer um A mais 2, ele vai retornar um 202 aqui, né? Que não tem nada a ver com o que a gente quer fazer, né? Que no caso A seria 20. A gente
teria que ter um 22 aqui. Só que como ele entende que o mais é concatenação, ele só juntou, né, o valor 20 com o 2. Então, ele não fez o cálculo matemático, né? Ele só juntou o 2 com o 20 com o número 2. Então, a gente tem que cuidar dessa questão. A gente também vai treinar isso aqui, né? Eu vou trazer, cada mentoria vai ter exemplos também para vocês replicarem aí. Vocês podem abrir o VS Code, né, e testar isso para ver como funciona. A gente, então, quando tem aquele tipo de problema ali, que a gente quer que faça o cálculo, a gente tem as conversões de tipos, né? Então, a gente tem métodos. A gente vai ver que o JavaScript trabalha com bastante métodos. E o que seria um método, né? Um método é um trecho de código pronto já, que faz alguma coisa. Isso facilita muito a vida da gente, né? Na programação. Então, para conversão, a gente tem o método number, que converte para número inteiro, que converte para número, o parseInt, que converte para inteiro, e o parseDouble, por exemplo, que converte para números com casas decimais. Tá? Então, se eu aplicar um método, ele converte o número para aquela variável A, né, aquele 20 string, ele converte para número. E aí sim eu consigo fazer um cálculo normalmente, e ele vai me dar a resposta correta, como aqui o G, o F, mais 2, né, que aqui o F já recebeu outro valor, aqui o F recebeu o A, né, que era uma string, convertido para número. E aí aqui embaixo diz que o G vai receber esse F, né, que é o A convertido para número, mais 2, e aí sim ele faz o cálculo correto, G mais 22. Mas isso aqui é só para a gente começar a pensar, né, guris? A gente vai ver isso mais detalhadamente depois. Os tipos. Em JavaScript não é necessário definir o tipo, né? Que nem eu falei para vocês. Na declaração, ele vai assumir um tipo no momento que a atribuição de valor é feita. Então, ali, como o A recebeu o 20 entre aspas, ele entendeu que ele recebeu um string. Eu não preciso escrever isso no código, né? Não preciso explicitar que não preciso declarar aquela variável como string e depois ela recebeu uma string. No momento que eu já atribuo, ela já entende o tipo que ela é. A atribuição de um conteúdo, entre aspas, simples ou duplas, mas sempre aos pares, cria uma variável do tipo string. Para variáveis numéricas, não devem ser utilizadas aspas, né? Se eu quero um número, se eu quero colocar um valor numérico, tanto inteiro como float, eu coloco ele fora das aspas. As entradas de dados realizadas com o método prompt criam variáveis do tipo string. Então, sempre que eu der um prompt lá no HTML, né, para pegar um valor, elas vão vir como strings, exceto se houver uma função de conversão de dados como number, né? A não ser que no momento que eu capturar esse prompt, eu já converta ele para número, por exemplo, né? E já faça a conversão ali. Se não tiver conversão, toda vez que capturado um prompt, vai ser um string. E exibir uma variável que não recebeu uma atribuição de valor vai gerar uma saída undefined. Então, se eu escrever ali var num, né, criei uma variável, e não colocar nenhum valor nela, ela vai retornar um undefined. Como aqui no exemplo, né? Eu tenho a fruta, a banana, preço 3,5, o levar é verdadeiro, né? Uma variável booleana, e aqui uma variável novo valor que não recebeu nada. Quando eu falo recebeu, é com sinal de igual, né? Atribuição. Essa variável novo valor não recebeu nada. Então, se eu mandar mostrar esse novo valor, que nem aqui, ó, mostrei a fruta, que é a banana, o preço, né? 3,5. Se a pessoa vai levar, sim ou não, né? True, ela vai levar. E o novo valor ali está undefined porque não recebeu nenhum valor no código, tá? Durante o código. Durante a criação, aliás, quando eu criei a variável, eu não atribuí nenhum valor para ela. E por fim, a entrada, processamento e saída, né? Já vimos como realizar a entrada de dados em JavaScript, os conceitos de variáveis e tipos de dados, além de uma forma de exibir uma resposta ao usuário, né? Que é a saída de dados. Vimos também que, no geral, para elaborar um programa simples, é necessário realizar 3 etapas: a entrada, o processamento e a saída, né?
elaborar um programa, aí tem um exemplo aqui de como elaborar um programa, né, com essas 3 etapas. Então, você deve ser persistente, né, muita prática, e cuidadoso com os detalhes. Às vezes, um detalhezinho ali faz a diferença, né. A lógica de programação é algo que se aprende com muito treinamento, e é preciso construir um conhecimento sólido sobre a base, para assim, né, assim como na construção de um grande edifício. É a mesma ideia, né, quando a gente estuda lógica. Se eu não tiver um embasamento forte, eu saber o que eu estou fazendo e quais comandos eu devo usar, eu não vou ter um desenvolvimento. Se eu não tiver a base forte, eu não vou ter um desenvolvimento legal, né. Como num edifício, se eu não tiver a estrutura de baixo forte, a parte de cima vai rachar em algum determinado momento, né. Alguns links, né, no Saiba Mais para vocês continuarem estudando. Então essa trilha aqui, ela tem bastante conteúdo, né, não vai ser tão extensa como essa primeira aqui. Vamos ter exercício de lógica sim. Eu sugeri lá na trilha, eu acabei de abrir, é que assim, primeiro a gente começou a falar, né, claro, no decorrer da trilha vocês vão ter exercícios para ir praticando. Nesse primeiro momento, assim, eu quero que vocês entendam bem essa ideia de construção, de sequência lógica, de instruções, né, de como montar isso direitinho. Que mais? Eu quero falar também, eu vou falar do Moodle, né, do material que está no Moodle, porque está gravando para deixar para quem não assistiu. E quero também comentar com vocês, deixa eu compartilhar minha tela aqui, sobre o conteúdo programático, né, como essa trilha aqui vai acontecer. Então, aqui, volta. Vocês estão vendo a tela? Se bem que eu não consigo ler o chat de vocês agora. Esse aqui é o conteúdo programático da disciplina. Então, você tiver a aula inaugural, o encerramento do onboarding, né? Hoje a gente começou a introdução da lógica de programação. Depois a gente vai ter introdução a gente viu hoje. Depois integração do JavaScript com HTML, né? Os condicionais. Essa aqui tá gravado, pessoal, porque vai ser sexta-feira santa, né? Então eu vou gravar da mesma forma a mentoria para vocês assistirem depois, para a gente não perder essa semana, tá? A gente só não vai ter o encontro ao vivo. Eu só vou disponibilizar a gravação. Até falando nas gravações, a gente está com um problema no YouTube, né, de acesso, por isso a gente não atualizou mais lá os vídeos, né? Vocês viram que eu zipei e coloquei no Whats. Então, enquanto o YouTube não tiver regularizado, eu vou fazer dessa forma, tá? Para quem não conseguiu assistir ao vivo, assistir depois. Então, essa do dia 29 vai ser gravada. Depois a gente vai ver condicionais, depois a gente vai ver comandos de repetição. No dia 19, a gente vai fazer uma revisão desses tópicos que a gente falou. E no dia 26, aqui eu tirei um print e cortou, mas nesse dia 26, que está em amarelo, vai ser a apresentação de alguns projetos que vocês irão fazer, né? Qual é o projeto? Tá lá no Moodle, que eu já vou mostrar em seguida para vocês, tá? Então a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer pequenas pausas durante a trilha para ir discutindo, né, os trabalhos os projetinhos, né, os desafios que a gente vai propor para vocês. Então, no dia 26 a gente já vai ter algumas apresentações, aí a gente vai combinar quem quer apresentar, quem vai gravar o vídeo, né, porque a gente tem que trabalhar essa questão do vídeo por causa das entrevistas, né, que agora também, quando a gente se candidata a uma vaga, normalmente pedem um vídeo de 2 minutos ali para a gente falar sobre a gente, né? Então, até para a gente praticar, ou de repente vocês estão numa empresa, precisam apresentar projetos, né? Então, como a gente está aqui no nosso ambiente, né, que todo mundo se ajuda e tal, a gente vai praticar isso, tá? Vamos apresentar esses projetos para outras pessoas. Depois a gente vai ver vetores, strings, funções e eventos, e de novo, no dia 24, uma revisão desses tópicos que foram vistos, né? Porque uma mentoria, como vocês estão vendo, é pouco, né, para falar de tanta coisa, tem muito conceito para falar, né?
E aí, no dia 31, a apresentação do segundo desafio que vai ser proposto para vocês. E assim por diante, né? Depois, no dia 7, persistência de dados. No dia 14, um pouquinho de Bootstrap. Dia 21, HTML via JavaScript. E dia 28, inserindo imagens e tabelas via JavaScript. E lá no dia 5 de 7, a última apresentação do terceiro desafio. Então, vocês vão ter 3 desafios durante a trilha. Conforme vocês vão estudando, vocês também vão desenvolver paralelamente um desafio para ser apresentado no decorrer da trilha. Para aprovação da trilha, vocês têm que ter entregue pelo menos 2 projetos, tá? Pelo menos 2. O melhor é que sejam todos, tá? Quanto mais a gente desenvolve, né, mais a gente aprende. E aí, para quem pediu exercício de lógica, assim, deixa eu entrar aqui no curso da trilha 3. Então, de novo, né, o ambiente é o mesmo aqui. Aqui vai estar o link da mentoria, o grupo do Whats. Peço que fiquem no grupo, que vocês fiquem só no grupo de vocês, né? Porque senão dá conflito de informação. Já está disponibilizada essa primeira mentoria, né? Essa que a gente está vendo agora. E lá embaixo estão os desafios, ó. Para vocês vai aparecer diferente, né? Por enquanto está oculto os outros tópicos, eu vou liberando conforme cada mentoria. Primeiro desafio, vocês já podem ir olhando, né? Lá no Front-End Mentor, por isso vocês fizeram aquele QR Code, né? Para vocês já conhecerem a plataforma, já irem se ambientando, né? E o primeiro desafio para apresentação, para aquela primeira apresentação, vai ser dessa calculadora de idade, né? Por que que o front-end a gente gosta de colocar? Porque como ele tem mentores, não sei se vocês viram, se vocês perceberam, mas a gente vai postando o projeto da gente e os mentores vão dizendo, melhor ali, naquele lugar que tu usou tal coisa, tu poderia usar outra, né? Então, é legal porque tu tem um apoio ali de uma comunidade, né, falando sobre o teu projeto. E também porque como o programa é front-end, a gente não perder o vínculo lá, né, com o nosso querido HTML e CSS. Isso, e conforme vocês vão fazendo, vocês já vão pensando assim em como a lógica está inserida, né? Como vocês estão pensando para desenvolver os desafios. Nesse pensar, né, a gente já está desenvolvendo a lógica. Então, esse é o primeiro desafio para aquela primeira apresentação. E aqui embaixo, esse aqui é para conhecimento, tá? Esse aqui não tem entrega nem nada. É para vocês treinarem. A gente tem o Hacker Rank, não sei se alguém de vocês conhece, mas ele é uma plataforma, né, com vários exercícios em formato de teste, assim, tu não precisa escrever todo o código. Tu vai escrever o trecho do código que vai solucionar alguma coisa ali. E a trilha para desenvolver a lógica é essa de algoritmos, tá? Se vocês fizerem toda a trilha, vocês ganham até um certificado no final. Então é bem bacana essa plataforma, tá? Entrem aqui no link dela, se cadastrem e comecem já essa trilha aqui de algoritmos. Escolham a linguagem JavaScript, né, que é a que a gente vai usar, porque ele te dá a opção de outras linguagens, né, que nem a gente está vendo aqui que também a gente pode aprender essas linguagens, né, trilha de aprendizado. Mas aqui no algoritmo a gente também pode escolher como resolver esses algoritmos, certo? E aí também, né, qualquer dúvida, vocês vão perguntando no Moodle lá, né? E a gente vai conversando como a gente vem fazendo até agora. Certo, Guria? Enchi os ouvidos de vocês hoje, né? Falei bastante. É um conteúdo que eu gosto particularmente, né, da lógica. Trabalho já há 15 anos com lógica, né? Então, vocês vão me ouvir falar bastante. E praticar, né? Precisamos praticar para ter sucesso, senão a gente não consegue aprender. Vocês querem abrir a câmera, falar? A Karen está digitando. Fiquem à vontade se quiserem abrir. Não? Então tá, gurias. Semana que vem, então, nos vemos de novo, né? Agora a gente começa, né? Toda sexta-feira, a mentoria.
assim que essa aqui fica gravada, eu vou postar lá no grupo do Whats, né? Porque a gente tá sem o YouTube por enquanto. E assim a gente vai construindo o nosso conhecimento. Obrigada pela participação e nos vemos na sexta. Um beijo. Bom final de semana para todos, para todas.